Boa noite. Nós vamos falar sobre a farmacologia dos antiprotozoários e dos antiparasitários, também conhecido como antihelmínticos. Com relação à classe dos antiprotozoários, nós trouxemos como principais representantes o metronidazol, a cloroquina e a nitazoxanida. Mas também podemos citar outros representantes importantes da classe, como a mefloquina, a quinina e o nifurtimox e a hidroxicloroquina. Com relação às doenças causadas por esse grupo de protozoários, podemos citar a amebise, a doença de Chagas, malária, giardíase, dentre outras doenças causadas por esses micro-organismos. Com relação à classe dos antihelmínticos, nós temos como representante a ivermectina, o albendazol e o praziquantel, e também um bem conhecido que é o mebendazol. As principais helmintases a esquistossomose, a tenise, enterobiose, ascaridise e ancilostomose. O metronidazol, ele é um fármaco que, na realidade, ele faz parte da classe dos antibióticos e é utilizado para o tratamento das protozooses e helmintases com indicação para amebise, tricomonise e giardíase. E como antibiótico, ele também é indicado, tem atividade contra bactérias anaeróbicas, como Clostridium e Helicobacter. O metronidazol, ele tem em sua estrutura o grupo nitro, que é o nitrogênio com uma dupla O ligado a um oxigênio. O mecanismo de ação do metronidazol consiste na ativação desse grupo nitro. Os micro-organismos protozoários, eles têm um transportador que é a ferredoxina. Ela é bem semelhante ao NADH, porque a função do NADH é transporte de elétrons. E a ferredoxina faz o mesmo. Ela é responsável por transportar elétrons e, assim, ela é fundamental no metabolismo energético desses micro-organismos. Então, o mecanismo de ação do metronidazol consiste na ativação do grupo nitro através do recebimento desses elétrons pela ferredoxina. Então, a ferredoxina, ela basicamente sofre uma oxidação em que ela doa os elétrons para a molécula de metronidazol, que passa a forma um radical livre, que tem um potencial altamente reativo. E assim ele é capaz de reagir com a molécula de DNA do micro-organismo e provocar a morte desse micro-organismo por destruição do seu material genético. Com relação à farmacocinética, o metronidazol ele é bem absorvido quando administrado por via oral. Ele atinge suas concentrações máximas, o seu nível plasmático entre 1 e 2 horas após a absorção. Tem uma baixa taxa de ligação a proteínas plasmáticas, cerca de 10 a 20% do fármaco circula ligado às proteínas, e o tempo de meia-vida é em torno de 7 horas e meia. Tem metabolização hepática e sua excreção renal e também sua excreção através da bile. Com relação às interações, ele pode interagir com anticoagulante, no caso, ele aumenta a eliminação do anticoagulante, o metabolismo hepático deles, e assim ele diminui o metabolismo hepático do anticoagulante, aumentando nos níveis plasmáticos e potencializando o efeito farmacológico, levando assim, aumentando o risco de hemorragia. A fenitoína e o fenobarbital, sim, eles, como indutores enzimáticos, aumentam a eliminação do metronidazol. Então, eles aceleram o metabolismo hepático do metronidazol e diminuem o seu efeito farmacológico. Além disso, ele pode interagir com o álcool. Durante o tratamento do metronidazol, não é indicado que o paciente faça o uso de bebidas alcoólicas, porque pode ocorrer as reações de disulfiram, que são reações que vão desencadear no paciente taquicardia, rubor, náuseas, vômitos e cefaleia. Com relação aos efeitos adversos, ele pode causar náuseas, vômitos e desconforto abdominal, e mais raramente pode
ocorrer tontura, vertigem e parestesia, que é a sensação de formigamento. Há relatos também que ele possa provocar a sensação de gosto metálico e boca seca, por conta que é um efeito atrelado, está associado à própria molécula do metronidazol, por conta da capacidade que ela tem de causar sensibilização das papilas gustativas. E como ele é um antibiótico, ele altera a flora intestinal, e assim ele pode favorecer a ocorrência de candidíase bucal, né, favorecer o crescimento de alguns grupos de bactéria, podendo ocorrer algumas infecções como a candidíase. Boa noite. Eu vou falar sobre a amebíase, que é uma protozoose mais comum, que geralmente acontece mais nesse meio, e eu vou falar um pouquinho melhor sobre ela. A amebíase é uma infecção causada por protozoário que se apresenta de duas formas, na sua forma de cisto e a forma trofozoito. Este parasito ele pode atuar como um comensal ou provocar a invasão de tecidos, originando as formas intestinal ou extraintestinal da doença. O quadro clínico vai variar de uma forma mais branda, caracterizada por um desconforto abdominal leve ou moderado, com sangue ou muco presente nas fezes. Até mesmo uma diarreia fulminante e aguda, de caráter sanguíneo e com muco também. Ela acompanha geralmente febre e calafrios. Ela pode ocorrer períodos de remissão, ou seja, os sintomas podem persistir e parar por um tempo e voltar, ou pode ser bem contínuo. Geralmente, os casos mais graves dessa doença, provocam um abscesso no fígado, que é o que mais comum que acontece, pode provocar abscesso no pulmão ou no cérebro, e quando não diagnosticado a tempo, pode levar a óbito do paciente. O agente etiológico que causa essa infecção é a entamoeba histolítica, o reservatório é o homem, e o seu modo de transmissão, principalmente, é através da ingestão dos alimentos ou água contaminada por fezes contendo os cistos. Ou seja, a infecção só é causada pela forma cisto, não pela forma trofozoítica. A falta de higiene pode facilitar essa disseminação, e os portadores que são assintomáticos e que manipulam alimentos dentro de uma casa ou restaurante, eles são importantes disseminadores dessa protozoose. O período de incubação varia entre 2 a 4 semanas, podendo também variar dias, meses ou anos. E o período de transmissibilidade, quando não tratado, ele pode durar até anos. As complicações, como eu já disse, a principal dela é o abscesso hepático, pulmonar ou cerebral, que para tratar esse abscesso, muitas das vezes tem que fazer uma cirurgia para poder tirar esse abscesso, fazer uma sucção desse abscesso. O diagnóstico geralmente é feito através dos cistos encontrados nas fezes, né, humana, através de exame de fezes, ou através mesmo de uma raspagem feita por endoscopia. Já o tratamento dele, ele pode ser tratado de 4 formas, que a gente chama de 4 opções. A primeira dela é a forma intestinal, que a gente trata com sequinidazol, geralmente 2 gramas em dose única, para adultos e 30 miligramas o quilo dia para crianças, não ultrapassando 2 gramas o dia, no caso de crianças. Já a segunda opção é o para tratamento das formas mais graves, e que geralmente é o que mais são utilizados, que é o metronidazol, de 500 miligramas 3 vezes ao dia durante 5 dias para adultos e 35 miligramas o quilo dia, dividido em 3 tomadas para crianças, durante 5 dias também. A terceira opção é o tinidazol, também utilizado 2 gramas o dia para adulto após a refeição durante 2 dias. Ele já é utilizado para tratamento das formas extraintestinais. E a quarta opção é para tratamentos leves ou assintomáticos, que é o teclosan, que é 1,5 grama ao dia, divididos em 3 tomadas de 500. Já em crianças, é 15 miligramas o quilo dia durante 5 dias. Boa noite.
Eu vou estar falando um pouco do medicamento nitazoxanida e a sua importância para o Covid-19. A nitazoxanida é um medicamento genérico. A sua indicação é no tratamento de seguintes infecções: amebise, giardíase, gastroenterite e outros. O mecanismo de ação, o nitazoxanida é um profármaco e seu metabólito ativo é tizoxanida. Seu mecanismo consiste na inibição do piruvato ferredoxina oxirredutase, enzima essencial no metabolismo energético anaeróbico do micro-organismo. Esse medicamento, na indicação do Covid-19, o mecanismo de ação viral dele é devido a ele inibe a síntese de estrutura viral e bloqueia a capacidade do vírus de se reaplicar. Apesar de ser um medicamento que não tem comprovação ainda científica, eu fiz uma pesquisa do estudo realizado pelo Oswaldo Cruz e foram avaliados 5 estudos para avaliar a eficácia e a segurança nesse medicamento através da doença Covid-19, com o objetivo de mostrar a eficácia dele. Eles viram que o nitazoxanida, por ele ser um medicamento de infecção parasitária, porém descobriram que o mesmo tem ação antiviral de amplo espectro. Estudo in vitro e em modelos animais mostraram que esse medicamento tem ação antiviral contra o coronavírus murino, bovino e entérico humano, de modo que pesquisadores sugerem que o nitazoxanida seja investigado em estudo clínico para tratamento de infecções respiratórias no tratamento do coronavírus. A farmacocinética, aplicada por via oral, tem uma rápida absorção. As concentrações da tizoxanida, seu metabólito ativo é alcançada em até 4 horas. A tizoxanida tem a alta taxa de ligação a proteínas plasmáticas, de cerca de 99%. Após a administração oral, é imediatamente metabolizada em seu metabólito ativo por realização de glicoronidação, e a eliminação do metabólito ativo ocorre pela urina, fezes e bile. Efeitos adversos e interações medicamentosas. Devido a esse medicamento ser bastante usado na questão da doença do Covid-19, ele não pode ser tomado sem indicação médica, porque ele pode ter interações com outros medicamentos e isso pode provocar reações adversas, como náusea e vômitos, dor abdominal, cólica e diarreia, dores de cabeça, reações de hipersensibilidade à fórmula e as interações deste medicamento. A nitazoxanida não tem efeito significativo na inibição das enzimas do citocromo P450. Com isso, não apresenta interação medicamentosas relevantes. Devido à alta taxa de ligação de proteínas plasmáticas, é indicado que seja coadministrada com fármaco que tenha elevação na taxa de ligação de proteínas. Boa noite, eu vou falar sobre o albendazol. Ele é um fármaco prescrito para tratamento de verminoses. São comprimidos que podem ser mastigados ou engolidos com água. Seu mecanismo de ação, ele tem o objetivo de inibir a formação dos microtúbulos, que acaba provocando, o esgotamento energético e a mobilização dos eumintos e assim causando a morte deles. O albendazol, ele é administrado através da via oral e depois da sua absorção atinge a máxima concentração em até aproximadamente 3 horas. Tem a eliminação hepática através do seu metabólito primário, que é o sulfóxido de albendazol, e a sua excreção é renal. E o tempo médio de vida é de 8 a 12 horas. O tratamento dura em torno de 3 dias e durante esse período não é apresentado nenhum efeito adverso,
Mas em alguns casos podem acontecer náuseas, cefaleia, tontura, diarreia ou até mesmo vômitos, se for uma terapia, né, que é ser dos 3 dias. Em relação à alteração medicamentosa, os níveis plasmáticos do albendazol, ele aumenta quando é usado junto com a cimetidina, praziquantel e a dexametasona. Uma das indicações desse fármaco, né, do albendazol, é para o tratamento de ancilostomíase, enterobíase, giardíase e ascaridíase. Em relação à ascaridíase, ela é uma doença causada pelo agente etiológico Ascaris lumbricoides. Basicamente, a sua transmissão ela é feita através de alimentos, água ou solo que foi contaminado por fezes humanas que contêm os ovos infectantes da Ascaris lumbricoides. E, em média, o seu período de incubação é de 20 dias, né, do ovo até a larva adulta. A ascaridíase é assintomática, mas em alguns casos pode apresentar dores abdominais acompanhadas de diarreias e náuseas. Mas o mais grave mesmo que poderia ocorrer é uma obstrução intestinal devido, né, à quantidade de vermes no intestino da pessoa, mas no geral é uma doença assintomática. O tratamento é com albendazol, é albendazol 400 mg dia, durante 3 dias para adulto, e para criança de 0 a 12 anos é a dose de 10 mg dia. Boa noite, vou falar sobre a ivermectina, que trata-se sobre um medicamento que faz parte do grupo de antiparasitários com ação em vários vermes e parasitas, como os nematóides, além de combater os ácaros, entre outros. A ivermectina, ela possui uma farmacocinética, ou seja, ela é bem absorvida no trato gastrointestinal, até que chega a seu alvo. Ela efetua ali sua ação e se transforma em produto até ser eliminado. Nós chamamos isso de metabolização. Ao finalizar ali a sua tarefa, ela é excretada pela via fecal e renal e tem um período ali estimado de 12 dias. Quanto à farmacodinâmica, ou seja, também o mecanismo de ação, a ivermectina ela age ali contra os parasitas, né, que eu disse antes, e nos vermes por meio da paralisação tônica, ou seja, ela atua ali imobilizando suas musculaturas, e isso faz com que os vermes e os parasitas morram e sejam eliminados do nosso organismo, né? E quanto à ivermectina no caso do Covid, que os próprios médicos também prescrevem, né, sendo que não é uma coisa que vai ser com eficácia, né, como um pré-tratamento ali para Covid, que se fosse bom, acho que seria utilizados ali nos hospitais e evitaria também muita morte, né? E nós da área de saúde sabemos que isso é uma coisa que inválida, né? Quanto à pediculose, que a pediculose, na verdade, é um termo técnico, né, que é atribuído ali é uma infestação por piolhos que acontece na cabeça, sendo mais frequente em crianças em idade escolar. Qualquer um de nós, eu acho que já pegou piolho, né? Sabe o quão a coceira é grande e, enfim. E ela é, como eu disse, ela é mais frequente na cabeça, mas também é raro, mas pode acontecer também nos pelos da região pubiana, cílios e sobrancelha. E como eu disse, a presença dessa pendiculose, dos piolhos, pode estar causando uma coceira intensa ali no local afetado e também, por consequência da coceira, normalmente acontece ali as pequenas feridas na região. O piolho ele é um parasita, ele não voa e nem pula, só que passa de pessoa para pessoa e como eu disse também, nós já pegamos, sabe, a gente sempre fala assim, fulano tá com lêndia, não vou ficar perto de fulano que fulano vai passar lêndia pra gente. E a fêmea, ela, por dia, assim, ela põe de 7 a 10 lêndias por dia. E esses parasitas, eles se alimentam de sangue e vivem, em média, ali 30 dias e se multiplicam muito e rapidamente.